uma questão, um problema curioso e provocante, para o qual eu peço toda a imaginação e toda a atenção. Pensemos um pouco no percurso da história da humanidade, tal como, grosso modo, todos nós a conhecemos. Todos nós sabemos que a humanidade emergiu de um estado primitivo, que aqui no Brasil, por exemplo, eram os índios, enfim, e depois foi aprendendo a fazer as coisas e que, mais ou menos, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, uns países como na Grécia, na Europa, já tinham feito grandes progressos e grandes descobertas. Já tinham avançado, já tinham escrito, por exemplo, toda a geometria elementar que hoje se chama a geometria euclidiana. Tudo isso já estava feito. Mais ou menos na época de Cristo. Mas, no mundo, os níveis eram diferentes. Não é como hoje. Como hoje, em que o estado de avanço é mais ou menos, ou pelo menos em princípio, é facilmente comunicável para todo mundo. Bem, seja como for, e deixando esses países excepcionais, como a Grécia, como o Egito, deixando esses países excepcionais. E deixando também fora de questão, para não complicar, as civilizações orientais, que tinham feito grandes progressos e depois estacionado milênios, mas em níveis muito mais avançados do que estava na Europa. Se eu fizer um apelo para aquilo que todos vocês sabem de história, os diferentes níveis do tempo, da cronologia, e nos diferentes pontos da Terra, eu posso fazer uma apresentação simplificada do problema, dizendo que, no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, a situação do mundo, no que concerne a técnica, era bastante elementar. Estava muito próximo da Terra e os homens sabiam muito pouco e muito imperfeitamente dominar os elementos. Isto que no paraíso tinha representado um dom preternatural que Adão tinha obtido adulto, um pouco como eu, sem colar grau, o ciência infusa. Foi um autodidata num sentido todo especial. Bom, e que recebeu tudo aquilo, não teve que fazer como todos os outros homens deverão fazer curso. Bem, mas então, neste tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo apareceu no mundo, os homens não tinham ainda aprendido a dominar os elementos. Os gregos já tinham medido o meridiano terrestre, pelo qual tinham podido dizer, por cálculo de extrapolação, que a bola terrestre teria tantos quilômetros. Eratóstenes tinha feito esse prodígio, mas era um negócio isolado. De um modo geral, isso não adiantou grande coisa na técnica. E a técnica era elementar, rudimentar. Vamos dizer, vamos ficar neste termo que me parece apropriado, rudimentar, que não é muito, não desabona. Mesmo na Grécia a técnica era rudimentar. Apesar da grande sabedoria, da geometria, disso, daquilo, a técnica era rudimentar. A ciência ainda não tinha se transformado nesta coisa que é o domínio
dos homens sobre os elementos, que hoje em dia marca um contraste espantoso em relação à técnica daquele tempo. Quando eu pondero o progresso técnico que fizeram as comunicações, as telecomunicações, desde que eu me aposentei até hoje, eu vejo uma aceleração e um desenvolvimento de uma determinada linha do comportamento humano que é, de fato, de meter medo, de assombrar. Posso dizer e fazer essa confissão pública, se você põe amanhã na coluna do leitor, saiu outra, não vejo, hein? Saiu outra de um leitor do Maranhão, me dando toda a razão, dizendo que o que está aí nessas coisas é o relixo do cavalo de Troia e não a voz da igreja, que eu tenho toda a razão. Hoje Quer dizer, o negócio está pegando. O negócio que existe um cavalo de Troia dentro da igreja. Mas este progresso que houve foi tão vertiginoso que eu fiquei na seguinte situação. Como eu me desliguei naquele tempo e me desinteressei do subsequente progresso, eu hoje estaria inteiramente inapto, não só para ensinar nos mesmos institutos onde ensinei 35 anos, como talvez até para frequentar o primeiro ano. Tal foi a rapidez do surgimento de pequenas coisas novas e que trouxeram facilidades novas, por exemplo, nos condutores, chamados semicondutores, só nessa técnica dos condutores semicondutores, isso desenvolveu um panorama que, para mim, a eletrônica era inteiramente transbordou. E eu vi, em 1958, começar uma linha de aceleração que me produziu o primeiro alarme e um primeiro susto, que é o seguinte: se aquilo continuasse naquela direção, no ano seguinte eu teria que pedir admissão. No ano seguinte eu tive um negócio no coração e tal, e aí, baseado naquilo, eu pedi aposentadoria para tratamento de saúde. Eu vi que não ia aguentar sendo fiel, ia ficar professor medíocre, que tinha que deixar para trás, não podia continuar com meus queridos estudos de teologia, história, essas coisas. Depois me dediquei. Que me dediquei depois desse tempo. E houve, inclusive, uma parte que formou este último livro que eu escrevi e que foi toda estudada depois de 58, 60. Bom, mas voltemos ao problema. Eu quero chamar a atenção de vocês para o progresso na ordem técnica dos tempos modernos que deu ao homem um esquisito domínio sobre as coisas numa certa linha. Por exemplo, no das comunicações e no dos transportes. Quer dizer, na linha que vence as distâncias para as mensagens e para os objetos. São duas técnicas inteiramente diferentes, a das comunicações e a dos transportes. Que a das comunicações envia sinais. Sinal é uma entidade intelectual, é uma entidade com suporte, subespécies materiais, com suporte material, mas um suporte mínimo. Quer dizer, um mínimo de energia vibrando de um certo modo, lá do outro lado, ou pinta uma figura no ecrã, ou escreve uma página de livro. Um mínimo de energia vibrando de um certo modo, envia uma mensagem, de modo que essa é a técnica de comunicações, que teve um progresso tremendo. E a outra dos transportes, quando a gente vê, entra no avião, essa coisa, e vai da Europa aqui, em 9 horas, quando a última viagem que fez foi 11 dias. 11 dias, está esperando acabar. Já baixou para 4, pouco. Isto, agora compare essa situação da humanidade. E agora
armemos o seguinte problema. Adotemos uma mentalidade vulgar de admiração diante deste quadro. Que este quadro tem alguma coisa de admirável, sim. E seria sofisticado, seria insincero, seria artificial recusar a admiração por essas coisas. Bom, entretanto, precisa de conta, é bocó. E é isso que eu vou lhes mostrar, é ficar em êxtase diante dessa coisa. Pelo seguinte, porque ao mesmo tempo que isto representa uma prodigiosa conquista do domínio do homem sobre a matéria, sobre o mundo inferior e exterior, realmente é impossível não admirar. E é impossível realmente não admirar até com certo estupor, e até com uma certa humildade, e até, a menos que tempere com alguma sabedoria ou que tenha outros recursos, com uma certa estupidez, que é o caso geral. O caso geral da humanidade é ser estúpido. Mas é inteligente, é um animal racional e geralmente estúpido. Porque geralmente não sabe usar bem essa racionalidade. E não saber usar bem a racionalidade é que se chama estupidez. A bengala não pode ser estúpida, porque ela não tem que saber usar bem a racionalidade, ela não tem. Mas o homem tem. Bem, por quê? Porque justamente, ao mesmo tempo que se expõe um quadro fantástico de realizações, expõe-se um quadro fantástico de não realizações. Basta pensar no domínio de si mesmo, pelo mesmo homem, no domínio de si mesmo. Quer dizer, saber conduzir-se a si mesmo segundo sua natureza. Saber-se a si mesmo o que é, como ele sabe o que são as coisas inferiores em que ele mexe. As coisas inferiores em que ele mexe, desde as cores dos precipitados, até as forças mútuas das partículas eletrônicas e até as órbitas dos átomos, tudo isso que ele conhece, as coisas inferiores, se ele proporcionalmente conhecesse de si mesmo o que ele é, teria uma sabedoria enorme comparada com essa ciência moderna. De modo que essa ciência moderna marca um abismo entre a sua conquista e a sagesse, a sabedoria. Isso, em geral, não é apreciado, as pessoas não sabem nem o que é isso. Mas aí se arma o seguinte problema, que eu imagino ele armado na cabeça de um progressista. Na cabeça mesmo de um progressista, um sujeito que siga o Teilhard de Chardin, por exemplo, que tenha essas coisas, esses entusiasmos diante da ciência moderna. Então, a estupefação que essas pessoas ficam diante do quadro do mundo moderno, de certo modo é compreensível. Agora, armemos o problema religioso dentro deste quadro. Então, eu lhes pergunto o seguinte, não pareceria que seria mais razoável que, já que Deus quer salvar o homem pela encarnação do Verbo, e esta encarnação do Verbo põe Jesus aqui na Terra, nos ensinando durante 3 anos. Ora, não parece que teria sido melhor ele ter esperado uns séculos mais e a humanidade ter feito todo esse negócio, e então nós teríamos o Evangelho pregado todos os dias na TV, pelo satélite, hein? Jesus aparecendo na TV todos os dias. Né? O que vocês acham deste quadro? O que você acha desse quadro, hein? Esse quadro, ele pregar assim? Esse quadro que eu estou propondo, qual é a sua reação? Eu acho, bom, primeira coisa, minhas reações foram desenrolando. Primeiro, por exemplo, eu estava separando nos gregos, não?
Eles Não, só essa quadro, Nosso Senhor eu acho pregando, que essa com todos esses pregação recursos de modernos, massa, quanto teve? essa coisa de massa jamais seria uma O que você acha, Gra? Eu quero uma reação para o que eu falar aqui. É? Acho esquisito. É? Esquisito. Esquisito, né? É? Tirou a palavra. Quer dizer, o que você acha, Ju? Eu acho que é evidente que é um absurdo aí. A escolha do tempo já foi feita. E foi feita antes dessa técnica toda se desenvolver. Que prova que essa técnica é dispensável. Bom, eu podia ter sido feito antes, mas com essa técnica. Não, mas espere. Você quer pôr o problema assim, como se o próprio senhor escolhesse essa época? Claro, porque para escolher os meios adequados. Por quê? Aparentemente, com a tal sabedoria de Deus que precede tudo, que já estava no verbo antes, no princípio do verbo, tirando essa coisa e fazendo um certo antropomorfismo, quer dizer, pensando em termos, porque quando a gente pensa em termos de apostolado, pensa em termos dos recursos humanos, é claro. Bem, e então tem esta estranha, digamos, defasagem entre os caminhos dos homens e os caminhos de Deus. Uma estranha defasagem, quando a nossa religião nos prepara para uma certa harmonia entre a ideia de Deus e os caminhos dos homens. E este exemplo que eu estou trazendo, ao contrário, não. Quer dizer, Deus não parece assim tão afeiçoado a esse caminho dos homens. Não parece. Não pareceu precisar dele. Não pareceu gostar até. Por quê? Afinal de contas, por que fez essa implantação penosa dos milagres que ele faz para que eles creiam? Então, há uma prática, há uma pregação com recursos práticos, com uma didática, até com uma metodologia apropriada. Sim, eu falo assim, em quadros, em palavras, enigmas e tal, isso é hora assim, hora assado. Enfim, vê-se na obra de Jesus toda uma pedagogia cuidadosamente preparada. Sim, não sai ao acaso, senão cuidadosamente preparada, estranhamente preparada. E ele diz que os milagres são feitos para que eles creiam, porque senão não consegue. Então, dentro disto, põe um homem num burgo perdido lá nos confins da Ásia e andando a pé, nem sequer um cavalo, este pregador teve. Então, fica estranho que Deus tenha preparado, consentido, enfim, preparado a sua vinda para a salvação da humanidade nessas condições assim tão humildes, tão difíceis e penosas, tão obscuras e tão difíceis de comunicação de uns para os outros, e depois manda que esses pregadores saiam pelo mundo e ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E eu estarei convosco até a consumação do século. Mateus 28, 20. Isto de fato, é uma coisa que quando a gente lê isto, e depois, de repente, vê-se num clarão as realizações do homem moderno, dá num espírito fraco, entende-se que esta crise espiritual, porque esse espalhafato, esse prestígio, que antigamente o termo prestígio se reservava exatamente para isso, para manipulações de cifras, esses prestígios, essas coisas da técnica, são estonteantes, são realmente estonteantes, velho. E como é que a gente sai desta? Não? Fica parecendo que realmente teria sido melhor, e se não foi melhor, então por que permitiu Deus que os homens
se desenvolvessem tanto assim. E agora, para ainda mais nos turbar, eu vou fazer um outro raciocínio, ou um outro encadeamento de ideias, melhor. Paremos aqui, eu vou fazer um outro encadeamento de ideias. A saber, se Jesus Cristo não tivesse encarnado nesse dia em Nazaré, os homens estariam andando hoje com satélite artificial colocado em órbita para as comunicações e com jato para os transportes. Né? Eu vejo o nexo. Que é a ciência da credibilidade das coisas da fé, etc., e que hoje é muito desprezada. Um dos argumentos da apologética é que realmente o progresso técnico é uma obra do cristianismo. Ele não sairia da civilização se não fosse a encarnação de Cristo. Quer dizer, se não fosse aquele mistério, aquela coisa, esse progresso técnico desaforado, insolente, esse progresso técnico que hoje o homem atira contra a figura de Jesus e atira contra a igreja, esse progresso técnico não existiria, simplesmente. Porque o homem, quando começou a aprender a se dominar a si mesmo pelo cristianismo, foi o cristianismo que veio ensinar os homens a se conhecer a si mesmos. Quando os homens começaram a se conhecer a si mesmos, eles, por mais forte razão, começaram a conhecer a razão. E conhecendo a razão, a conhecer a maneira de conhecer e de dominar as coisas inferiores, a ciência nasceu da ilharga, nasceu do dedo do pé da sabedoria. Mesmo naqueles países onde a ciência avançou um pouco, ela se deteria ali, como esteve detida muitos séculos, sem avançar grande coisa, e, sobretudo, sem produzir a técnica. A ciência dos gregos não produziu a técnica. Por quê? Porque lhe faltava aquela coisa fundamental que o cristianismo tinha trazido, que os santos tinham exemplificado de uma maneira heróica e que a humanidade tinha admirado de uma maneira, a humanidade tinha admirado o milagre dos santos com uma atitude de espírito, com uma atitude de alma, para preparar uma humanidade capaz de admirar hierarquicamente as coisas na sua verdadeira ordem. Acontece, porém, que o que já aconteceu uma vez no paraíso pode acontecer no mundo, e os profetas não fizeram outra coisa senão anunciar isso. Os profetas não fizeram só uma obra, como diria a CNBB, positiva, de preparar o advento do Messias. Anunciaram o advento do Messias e anunciaram sempre a ingratidão e o pecado do homem. Quer dizer, esta espécie de repetição. A história, se ela é uma aplicação dos dons de Deus, da promessa da igreja, ela é também uma repetição das quedas do homem. E então, através dessas quedas do homem, essas conquistas primeiras que o cristianismo trouxe e que permitiria ao homem uma nova Jerusalém e um reino de Jesus Cristo, trouxeram isto que está com esses prodígios. Doutor Salmo, o senhor falou, o senhor disse lá, isso vem do conhecimento de si. Bom, eu queria saber em que fica Sócrates, que foi praticamente a pregação dele foi... A pregação dele foi essa, mas ele não soube, porque justamente ele é um modelo de conhecimento imperfeito. Ele não é um conhecimento cristão, tanto que a Xandice, que é a Socrates, todas as vezes que se imagina que o conhecimento racional do ato moral dá o valor moral e dá todas as questões. Ele não compreendeu. E justamente ele teve essa intuição da fórmula, mas não foi o bom exemplo. O bom exemplo foram os santos, que realizaram o verdadeiro socratismo. E ele
lançou a fórmula, conhece a ti mesmo, mas conheceu-se mal. Porque conheceu-se de uma maneira racional. Sim, mas eu acho que ele tem que ser mencionado. Mas eu acho que ele tem que ser mencionado. Se quiser, claro. Claro, mas isto, uma série de antecipações humanas anunciam as coisas do cristianismo. O cristianismo tem uma opção de sinais anteriores. Por exemplo, os egípcios eles fizeram um pouco, o senhor acabou de dizer que não fizeram. Eles traduziram conhecimento abstrato em técnica. Sim. E nos escritos de sabedoria, tem vestígios de sabedoria, anúncios de sabedoria, em todas as sabedorias do mundo. Em todas as sabedorias, verdadeira sabedoria. Quer dizer, quando um egípcio lá escreve num pergaminho, dizendo ao homem que ele tema diante do seu destino, porque a sua sorte, ele veja que não. Quando este homem, o egípcio, escreve assim, sabendo que o homem, de certo modo, pende de algo que está acima dele, ele está escrevendo em termos de sabedoria, que é uma sabedoria natural que todos os homens tiveram, mas que o cristianismo veio encarnar, desceu, viveu entre nós e vinha tornar possível, então, toda uma civilização ser, a partir da encarnação, o homem aceitasse Jesus, mas acontece que o drama do pecado, do paraíso, vai se repetir na encarnação também. Aí é que está todo o mistério do cristianismo, é o mistério da cruz. Por que Deus quis que justamente essa nova ordem, essa nossa entrasse no mundo por um tão terrível ato de ingratidão humana para remir o pecado original? Vejam que é tremendo esse pensamento e essa... Quer dizer, ele não entrou no mundo e oferecendo ao homem as chances de... Não. Ele já entrou com todas as disposições já tomadas na eternidade de ser recusado. E de ser recusado desde o primeiro dia. Recusado nas cogitações dos homens. O que é um recenseamento? Uma cogitação. 1, 2, 3, 4, 5, esse não entra. Recusado nas cogitações. Recusado de todos os meios e modos. Recusado nas mentes de heróis. Vamos eliminar esse que vem por aí de que estão falando. Ele nem tem isso. Recusado de todos os meios e modos. Aceito, e a aceitação de Deus, a aceitação do Verbo encarnado por uma criatura humana, terá então uma grandeza tão grande que isto nos diz alguma coisa do mistério dessa grandeza enorme de Nossa Senhora, que a separa de uma maneira tão espantosa de todos os níveis humanos. Esta aceitou integralmente Deus, não rejeitou. Enquanto que a história, daí por diante, a história dos homens é a história da recusa de Deus. Agora, nesta perspectiva, que agora mais, que nós estamos pensando profundamente, de um modo profundamente religioso, nós estamos vendo a infinita importância da religião acima de todas as outras coisas, aí já essas categorias modernas já ficam no seu lugar e a gente nós já não corre o risco de se tornar um basbaque, que é o que esses camaradas estão, né? O Robinson, por exemplo, diz: não é possível ter o mesmo credo em Deus na era espacial. Quer dizer, o pensamento típico de um basbaque. Mas isso impressa um livro com grande tiragem. É o pensamento típico de um basbaque, que inverteu as coisas todas e não soube entender essa coisa maravilhosa que o Walter Ugg acabou de descrever ali, é de mostrar que aquilo que esse bobo estava admirando era apenas uma das menos admiráveis aberturas da alma humana operadas pelo cristianismo. Porque muito mais admirável do que isso é um sorriso de Bernadette.
para mim falta um elo, se o senhor pudesse... Eu não bom, vejo bem... Para mim faltam diversos. Não, mas então, eu quero esse elo que me falta, porque entre isso, não é? Entre os santos, entre a vida de Malchor e a vida dos santos e o conhecimento, e se traduzindo em perfeição, pensamento técnico, em domínio. Você podia me explicar melhor? Bom, não, explicar como é que uma civilização cristã se tornou uma civilização adiantada tecnicamente. Aí se você veja na história que é mais fácil. Eu sei, eu sou plenamente capaz de ver as consequências, mas eu queria ver as causas, o nexo entre... Bom, não, o nexo não é assim tão fácil, mas... Então, o senhor me ajuda? Espera. Mas, primeiro, um homem mais humano, é mais inclinado ao progresso, se ele é cristão, do que se ele é chinês, de Confúcio. Se ele é cristão, ele é inclinado ao progresso, ele é inclinado se ele é cristão, ele é mais inclinado a um desejo de ascensão, a um desejo de valorização, e do que o chinês. Facilmente fica numa estabilização de civilização que jamais poderia ficar uma civilização cristã. Apenas com os riscos. A civilização cristã jamais poderia ficar realmente como eles dizem que eu quero ser, por exemplo. Eu não quero ser, eu passei a minha vida inventando opções de coisinhas até para aperfeiçoar, não é? Você conhece lá o trabalho do Cinecom? Bom, então, o próprio de uma sociedade cristã é ela ter uma ascensão que se notou na Idade Média, sobretudo nos séculos ascendentes, quando começaram a estudar em aquelas universidades, e saindo da teologia para a física e fazendo, enfim. E quando a Idade Média se abre na Renascença, na história, ela se abre, a Renascença é a consequência da Idade Média. Depois a rapaziada da Renascença vai se rir da Idade Média, é verdade. Mas o Erasmo vai chamar de burro os escolásticos. Bom, mas eles nasceram daqui. Todos aqueles sujeitos, quando começam a pensar nas ciências, o Francis Bacon, ele pensava na ciência, mas em termos de teologia, não podia pensar de outro modo. Não havia outra maneira. A começar de outra maneira, parava. Parava porque faltava uma apetência qualquer na alma humana e parava. Professor, posso lembrar um aspecto legal? A teologia da graça é muito conhecida, como mencionado. O papel que representa a graça no trabalho da alma humana, no seu trabalho retificador, favorece, entre outras coisas, a melhor percepção da inteligência, a melhor capacidade de utilizar os próprios recursos pela recolocação de uma ordenação interior do homem e um melhor uso de suas faculdades. Isso que se passa na inclusive as faculdades naturais. Isso que se passa na psicologia individual ocorreu no plano social também, quer dizer, este caminho que o Júlio está indicando está muito bom. Vamos voltar atrás um pouco para dizer isso mais metodicamente, dizendo assim, o conhece a ti mesmo pela ordem da graça, quer dizer, conhece a ti mesmo em Deus, o conhece a ti mesmo cristão, é o conhecimento de que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Esse é o abismo que nos separa dos Sócrates. Bem, esse conhecimento, posto em termos de vida de Deus em nós, de vida da graça em nós, se traduz, entre outras coisas, em uma ativação que, entre outras coisas, favorece as próprias faculdades naturais. Isto é o próprio da teologia da graça, que na abundância das suas operações, ela facilita as próprias faculdades, de modo que o cristianismo foi um aperfeiçoador da própria natureza do homem. E daí se explica essa história. De onde, então,
Agora, se a gente tornar a virar de perna outra vez e tornar a pensar que isto é que representa o prodígio do homem e que então Jesus devia ter pensado 2 vezes e ter confiado mais no homem para fazer a sua transmissão assim com esses aparelhos com que o homem faz agora as suas transmissões, não é? Quer dizer, essa inversão que nós queríamos fazer, que fizemos no princípio, para como quem estranha que Deus não tivesse tido essa ideia, que Deus não tivesse tido uma ideia ao alcance dos homens. Né? Bom, esta ideia que valoriza demais esses recursos, que realmente valoriza demais, e que valoriza de menos aqueles dons invisíveis e extraordinários que estavam ocorrendo naqueles dias, no regaço da Virgem, com aquele homem, aqueles 12 homens. Quer dizer, aquela nossa primeira posição, que valorizava isso mais e via de menos aquilo, é um dos aspectos da... Como é que chama? Antropolatria. Antropolatria. Esse culto do homem dos tempos modernos, que chega a essa estultice de realmente de reservar as suas faculdades de admiração todas para estas obras e esquecer de admirar todas aquelas outras coisas sem as quais nada disso existir. Bom, e aí detemos-nos hoje nesta consideração, mas convém que a meditação tenha o acento tônico da nossa conversa de hoje não esteja nesse ponto agora do pátio da televisão, que é melancólico, e sim naquele primeiro em que o Walter e o Júlio trouxeram contribuições tão preciosas para essa conversa de hoje. Aquele primeiro em que a gente recoloca e sente então a verdadeira posição dos problemas e pasma como é que isto não domina toda a nossa vida, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos. Porque, na verdade, por mais que a gente ache que assim com a meditação, na verdade, não tem a força que devia ter para nós. E é nisto que, aliás, está toda a tristeza de todos os problemas, é de não sabermos tirar todo o proveito das grandezas de Deus. Bom, então vamos pedir a Ele e aos santos anjos e aos santos que nos ajudem nisto e que o santo Miguel Arcanjo nos defenda do demônio que está especialmente incumbido agora de nos fazer ficar entusiasmados nesta outra perspectiva.